A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Eu sou o LD e estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. E esse aqui é o quarto vídeo da série sobre o derramamento do Espírito Santo. E o tema desse vídeo é O Espírito já foi derramado, parte 1. Então antes da gente entrar na mensagem, já deixe seu like, já deixe seu gostei, deixe o seu joinha para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever para dar uma força pro seu irmão na fé. Não deixe de me seguir nas redes sociais e bora pro vídeo. Então, irmãos, a base dessa mensagem se encontra em Atos, capítulo 2. Eu vou estar lendo dos versículos 1 ao 4, nessa primeira parte da mensagem, que diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então Lucas, que é o autor dessa carta, a carta de Atos, ele começa a carta dizendo o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Se você não sabe o que é a festa do Pentecostes, esse foi o assunto do primeiro tema dessa série. Então se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou estar deixando aqui nos cards, para que você possa ter uma compreensão melhor do que foi a festa do Pentecostes e para que você possa ter uma compreensão completa de cada vídeo dessa série sobre o derramamento do Espírito. E Lucas continua: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E impetuoso, de acordo com o dicionário, tem o mesmo sentido que intensidade, veemência, frênese, furor, ferocidade, voracidade. Então o Espírito Santo, quando ele desceu sobre Jesus, ele desceu manifestado numa forma corpórea de pomba. Mas quando o Espírito desceu na festa do Pentecostes sobre os seus discípulos, ele desceu como um vento impetuoso, como um vento muito forte, desceu com voracidade, desceu com furor, desceu com frênese. Talvez na intenção de despertar os discípulos, já que Jesus já não estava mais no meio deles, provavelmente eles deveriam estar abatidos, provavelmente eles estavam abalados. Então quando o Espírito veio sobre eles no Pentecostes, veio com essa intenção de levantá-los, de colocá-los de pé, de encher cada um de coragem e de ousadia, para que pudessem pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação. Isso significa, né, cara, que se a gente tem o Espírito de Deus, a gente não pode viver por aí cabisbaixo, a gente não pode viver como covarde, a gente não pode ficar com medo de pregar o Evangelho. Nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade, até porque quem faz todas as coisas através de nós é o Espírito de Deus, e não nós mesmos. Se a gente for lá em Êxodo, capítulo 14, versículos 21, que relata sobre a travessia do Mar Vermelho, que fala sobre quando Moisés abriu o mar para que o povo pudesse caminhar por terra seca, a gente vê que o que fez com que o mar se abrisse não foi nem Moisés, nem o cajado que Moisés carregava em suas mãos. Até porque nem Moisés, nem o cajado tinham poder neles próprios. Nem Moisés, nem o cajado tinham poder sobrenaturais neles mesmos. Moisés era apenas um representante do Deus vivo aqui na terra, e o cajado que Moisés segurava era a representação do poder sobrenatural de Deus aqui no mundo físico. Mas se Moisés nem o cajado tinham poder neles mesmos, o que ou quem fez com que o mar se abrisse? Nessa mesma passagem de Êxodo 14, 21, a gente vê que o que fez com que o mar se abrisse foi um vento muito forte, que fez com que o mar se abrisse, permitindo que o povo pudesse atravessar por terra seca. Mas porque o Senhor precisa manifestar o seu poder sobrenatural sobre a vida de Moisés? Primeiro, para que o povo pudesse crer que Deus realmente estava com eles, que Deus não tinha os abandonado, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó permanecia com eles, que o Deus dos seus antepassados não os tinha abandonado. Deus já tinha manifestado as 10 pragas através da vida de Moisés. O Senhor já tinha tirado o povo da escravidão do Egito. E ainda assim o povo estava duvidando se Deus estava realmente com eles, reclamando com Moisés. A gente costuma falar do povo do Egito, né, que vivia murmurando, que vivia reclamando. E a gente age da mesma forma. A Bíblia está repleta de versículos que afirma que o Senhor está conosco, que o Senhor ele é conosco. E a gente ainda assim vive duvidando do Senhor. A gente vive duvidando das coisas que o Senhor disse que vai fazer. Mesmo o Senhor nos mostrando, mesmo o Senhor usando pessoas para falar
falar com a gente. Ainda assim a gente deixa entrar muita dúvida no nosso coração. E isso só mostra o quanto a gente é humano, o quanto a gente é limitado, o quanto a gente é fraco, o quanto nós somos homens de pequena fé. Lá em João 2,11, que relata sobre o primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra, está escrito que os discípulos de Jesus só creram nele porque Jesus manifestou a sua glória diante deles. Então a gente, em nossa humanidade, a gente acaba cometendo muito esse erro de precisar ver para crer, quando na verdade a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por que a gente ainda permanece sendo tão incrédulo? Porque nós somos humanos e a incredulidade faz parte da velha criatura. Então se não foi o poder de Moisés, nem o poder no cajado, que fizeram com que o mar vermelho se abrisse, que vento forte foi esse que fez o mar se abrir? Lá em Isaías capítulo 63, do versículos 11 ao 14, está escrito o seguinte: Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: Onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Então o profeta Isaías relata que o Espírito Santo estava sobre Moisés e foi o próprio Espírito Santo que se manifestou em forma de vento e fez com que o mar se abrisse. E o Senhor abriu o mar não apenas para que o povo pudesse atravessar por terra seca, mas também para que ele pudesse eternizar o seu nome aqui na terra e para que todos os povos da terra soubessem que só o Senhor é Deus. Então foi o Espírito Santo que se manifestou em forma de vento e fez com que o mar se abrisse. Em João 3,8 a gente encontra uma outra analogia do Espírito Santo sendo comparado com o vento, quando Jesus está conversando com Nicodemos e ele diz o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode saber de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Então Jesus afirma que da mesma forma que a gente não tem controle sobre o vento, que da mesma forma que a gente não pode saber de onde o vento vem, para onde o vento vai, assim somos todos nós que somos nascidos do Espírito. Isso significa dizer que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, ele é completamente livre, que o Espírito Santo, ele tem vontade própria e que o Espírito Santo é quem tem o controle de todas as coisas. Só que a questão nisso tudo, que a gente como seres dotados de livre-arbítrio, também dotados de vontade própria, a gente gosta de ter o controle da situação, a gente gosta de ter o controle em nossas mãos. É muito difícil para nós quando a gente está em qualquer situação que está fora do nosso controle, que o controle não pertence a gente. A gente fica inquieto, a gente fica incomodado, a gente não consegue lidar com aquela situação, porque naturalmente a gente gosta de ter o controle nas nossas mãos. Quando a gente está com o controle das situações em nossas mãos, a gente tem a sensação de poder. A gente tem aquela sensação de que acha que sabe o que está fazendo. Mas quantas vezes a gente já não quebrou a cara por se apoiar no nosso próprio entendimento? Ou achar que aquela decisão que a gente estava tomando era a decisão certa? Tudo isso pela falsa sensação de que ter o controle nas próprias mãos é o mais seguro para nós mesmos. Só que tem uma questão: nem o Espírito de Deus nos controla, nem o Espírito de Deus nos domina se a gente não permitir. O Espírito, ele nos instrui, o Espírito, ele nos orienta, mas ele não nos controla, ele não nos domina. Ele apenas mostra o caminho certo que a gente deve seguir para poder fazer aquilo que agrada a Deus. Já no versículo 4 de Atos 2, Lucas relata que assim que o Espírito desceu, todos ficaram cheios do Espírito Santo, que todos que estavam reunidos naquela sala ficaram cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus descia, ele descia apenas sobre uma pessoa específica para realizar algum propósito específico, de acordo com o propósito de Deus sobre o seu povo, com essa finalidade exclusiva de realizar um propósito de Deus aqui na terra. E o Espírito de Deus foi sobre José, o Espírito de Deus foi sobre Moisés, o Espírito de Deus foi sobre Josué, o Espírito de Deus foi sobre Sansão, o Espírito de Deus foi sobre Gideão, o Espírito de Deus foi sobre Samuel, o Espírito de Deus foi sobre Davi, o Espírito de Deus foi sobre Ezequiel, o Espírito de Deus foi sobre Miqueias. Homens específicos, em períodos específicos, para propósitos específicos. Já no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, ele não foi derramado sobre uma ou outra pessoa específica, mas ele foi derramado sobre todos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas qual a finalidade de todos terem ficado cheios do Espírito Santo? A segunda finalidade de todos terem ficado cheios do Espírito Santo foi para servir a igreja, foi para servir uns aos outros, foi para atender às necessidades da igreja de Cristo aqui na terra. E a gente vê isso em Atos capítulo 6, versículos 2 ao 4, que diz o seguinte: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas.
Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então esse contexto do versículo de Atos 6, de 2 ao 4, relata o fato das viúvas helenitas não estarem recebendo suporte financeiro dos judeus convertidos. Nesse primeiro período da igreja primitiva, todos vendiam tudo o que têm e repartiam entre si para atender necessidades uns dos outros. Então os helenitas foram até os apóstolos para reclamarem que as viúvas do seu meio não estavam recebendo o suporte necessário, que as viúvas do seu meio não estavam tendo as suas necessidades alimentícias sendo supridas. Esse suporte financeiro, essa ajuda, era mais ou menos como um serviço de ação social. Era uma responsabilidade que a igreja tinha e tem de atender às necessidades uns dos outros, de não permitir que ninguém no nosso meio passe fome. Então os apóstolos mandaram separar 7 homens de boa reputação e que fossem cheios do Espírito Santo para poderem servir nesse ministério de ação social. Então, se para servir a igreja de Cristo eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu não devo servir da maneira que eu acho que devo servir, mas que eu devo servir de acordo com a orientação do Espírito, que eu devo servir de acordo com aquilo que o Espírito me orienta a fazer. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai sempre nos orientar a servir de acordo com os seus princípios, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito de Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, irá nos orientar a servir de qualquer maneira que seja contrária à palavra, à vontade, ou que seja contrária aos princípios de Deus. Porque o serviço no reino de Deus, ele precisa ser puro e ele precisa ser santo. E a primeira e principal finalidade pela qual a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, pela qual a gente precisa ser cheio do Espírito de Deus, é para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados e a salvação do perdido. Um dos grandes exemplos disso foi Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ele foi acusado injustamente de blasfemar contra a lei de Moisés e contra Deus, e por isso ele foi levado diante dos sacerdotes. E quando estava diante dos sacerdotes, Estevão ele começou a pregar a palavra. Começou a decorrer ali o Antigo Testamento, apenas citando a palavra, começando por Abraão. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão e mandou ele sair da sua terra, da terra da sua parentela, para a terra que eu irei te mostrar. E Deus falou que sua descendência seria peregrina nessa terra. E fez com ele o pacto da circuncisão. E Deus deu Isaac a Abraão. E no 8º dia Isaac foi circuncidado. E Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Então os 12 patriarcas venderam José para o Egito. E no Egito José foi levantado como governador. E assim Estevão continua passando por Moisés, passando por Arão, passando por Davi, passando por Salomão, apenas decorrendo a palavra, apenas citando os versículos da palavra, apenas citando os versículos bíblicos. E no final do seu sermão, no final da sua pregação diante dos sacerdotes, Estevão acabou sendo morto, apedrejado, se tornando o primeiro mártir cristão. Mas antes de morrer, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, contemplou os céus abertos, e diante dos céus abertos, Estevão viu Cristo à direita de Deus Pai. E a gente não vai encontrar na Bíblia nenhum outro versículo, nenhum outro personagem que tenha visto Deus, senão Estevão e João, quando foi levado ao Apocalipse. E outro grande exemplo de que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para poder pregar a palavra de Deus foi o apóstolo Pedro. Na primeira pregação de Pedro, depois que o Espírito foi derramado, Pedro pregou e se converteram mais de 3.000 pessoas. E a pregação de Pedro foi exatamente igual à pregação de Estevão. Pedro apenas decorreu a palavra, apenas citou a palavra, apenas citou a Bíblia, os versículos bíblicos, passando ali pela profecia de Joel: homens da Judéia e todos que moram em Jerusalém, escutem e prestem atenção. O que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre os filhos e sobre as filhas. Os seus jovens terão visões, os velhos profetizarão. Pedro também citou uns salmos de Davi. Israelitas, escutem, esse Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, que realizou prodígios e milagres diante de vocês, o mesmo que vocês mataram e que foi ressuscitado da morte por Deus. Sobre ele que Davi escreveu. No final da pregação de Pedro, se converteram mais de 3.000 homens. O que a gente aprende aqui é que a palavra de Deus por si só, ela é viva e eficaz. Que a palavra de Deus por si só, ela tem poder suficiente para poder converter o homem, para poder convencer o homem. E às vezes a gente quebra a cabeça procurando 3 lições, procurando revelações para poder pregar a palavra, para poder convencer o homem, para que nossa pregação seja efetiva, quando na verdade a palavra de Deus por si só, as escrituras sagradas,
A Bíblia, ela tem poder suficiente para converter o homem, para converter e convencer qualquer ser humano a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Salvador. Então a gente não precisa de estratégias, não precisa de malabares, a gente só precisa ter a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo para que a nossa pregação ela seja efetiva. Mas como podemos ser cheios do Espírito Santo? Lá em Efésios capítulo 5, do versículos 18 ao 20, Paulo escreve o seguinte: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então nós nos enchemos do Espírito quando a gente está em comunhão com os outros, quando a gente vive em comunhão com a igreja, a gente se enche do Espírito. Quando a gente canta salmos, quando a gente canta louvores a Deus, a gente se enche do Espírito. Quando a gente busca o Senhor constantemente, diariamente, através da oração, quando a gente estuda a palavra, quando a gente busca as coisas espirituais, quando a gente busca se aproximar de Deus, quando nós buscamos ter relacionamento íntimo e sincero com Deus, quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente busca se aprofundar nas coisas de Deus, mais cheio do Espírito Santo a gente fica, mais cheio do Espírito Santo a gente se torna. Então é isso, irmãos, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus falou com você de alguma forma através dessa mensagem, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu gostei, deixe seu amei para fortalecer o seu irmão na fé e ajudar aí com o crescimento do canal. Deixe a sua inscrição, porque a sua inscrição ela é fundamental, ela é muito importante para que eu possa bater essa meta aí de 1000 inscritos e conseguir monetizar o canal. Eu dependo muito de você para isso, dependo muito da sua ajuda. Então me ajuda nessa aí, ajuda seu irmão na fé. Por favor, ajuda seu irmão na fé. Segue seu irmão nas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo.